Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocará como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas, se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora em que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. O Evangelho de hoje nos apresenta duas parábolas de Jesus. Uma mais breve, a do ladrão de noite, e outra mais elaborada, a do servo fiel e prudente. Ambas são um chamado urgente à vigilância, a ser vigilante, a não adormecer nem relaxar, mas a manter um forte amor a Deus e aos irmãos, servindo generosamente e de todo o coração. A propósito desse texto do Evangelho de Mateus, gostaria de compartilhar contigo 3 reflexões. Em primeiro lugar, encontramos uma breve parábola que compara a vinda do Filho do Homem, isto é, a sua segunda vinda, ou parousia, ou, de forma mais específica, no dia de nossa morte, com a vinda de um ladrão à noite. Essa imagem do ladrão que entra inesperadamente em uma casa durante a noite não pretende fomentar medo ou angústia. Jesus quer dar-lhe um caráter intimatório. Com ela, o Senhor quer enfatizar o inesperado de sua vinda, cuja hora e dia não conhecemos. Portanto, o Senhor nos convida, já hoje, a vivermos cada coisa com total dedicação, rezar, viver, servir, amar como se fosse a primeira vez, a única vez, a última vez. Talvez em nenhum lugar, como na primeira carta aos Tessalonicenses, esse chamado de Jesus seja melhor captado. Nesta carta, São Paulo nos diz: Mas vós, meus irmãos, não estais nas trevas, de modo que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os outros, mas sejamos vigilantes e sóbrios. Os que dormem, dormem de noite. Os que se embriagam, estão na noite. Mas nós, que vivemos de dia, vivamos sobriamente, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Pense nisso agora. Com que coração, com que atitude Deus te encontraria se a tua vida fosse exigida de ti hoje? Em segundo lugar, temos essa outra parábola do servo fiel e prudente que acaba recebendo uma bênção de Jesus. Feliz o servo se o Senhor, ao chegar, o encontrar bem comportado. Jesus não apenas o chama de feliz, mas conclui falando de uma recompensa importante. Ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Ao contrário, quem se descuida ou abusa da ausência do Senhor, Jesus diz com palavras duras: Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Em outras palavras, quem vive a vida superficialmente, egoisticamente, a desperdiça, a estraga. E quem vive amando e servindo, ganha tudo. E devemos estar muito atentos, porque muitas vezes esquecemos que a vida é curta, que estamos de passagem,
que somos emprestados, que nos foi dada uma vida limitada e um tempo limitado. Portanto, esta é a hora da fidelidade, do compromisso, da espera ativa. Não vale a pena negligenciar. Comece tua vida de fé agora. Amanhã pode ser tarde demais. Diga ao Senhor: eis-me aqui, Senhor. Quero te amar e te servir. Somos tentados a acreditar que o servo negligente, que bate em seus servos e vai comer e beber, é nosso próximo. É aquele outro. Mas não, pode haver algo disso em ti. Então, perguntas-te: que negligências, que infidelidades, que egoísmo existem em ti? O que tu precisas abandonar ou do que precisas te libertar para ser um servo fiel e prudente? Em terceiro lugar, gostaria que parasse e refletisse sobre a enorme responsabilidade que tens, o tesouro que Deus colocou em tuas mãos. Deus confiou em ti, contando contigo como um servo fiel para dar alimento aos seus servos no tempo certo. Isto é, para alimentar teus irmãos e irmãs com teu testemunho, tua fé, tua alegria, tua esperança, teu serviço, tua dedicação. O texto nos diz que o Mestre, o Senhor, chegará ao ponto de lhe confiar a administração de todos os seus bens. E se ele te nomeou servo, como administrador de seus bens, tu os desperdiçarás? Tu os reterás? Tudo o que ele te deu será perdido? Se a preguiça e a infidelidade de qualquer pessoa são tristes, ainda mais tristes são para aqueles a quem Deus confiou especialmente a sua palavra, aqueles a quem ele concedeu bens de maneira particular, e tu és um deles, um desses privilegiados, um desses escolhidos. Os latinos diziam: corruptio opsime pessima, ou seja, a corrupção do melhor é o pior. Bem, tu não podes se deixar corromper, isto é, se perder. Se perder. Todos esses dons que Deus te deu devem dar frutos. Pergunte a ti mesmo: que dons Deus te deu para colocar a serviço dos outros? Que bens tu recebestes para administrar? És fiel nessa tarefa que Deus te confiou? Que este evangelho te lembre que muito te foi confiado. Sê um servo fiel, administra bem esses bens, põe-te a trabalhar com a ajuda constante de Deus. Escolha servi-lo fielmente e abandona tudo o que te distrai dessa tarefa. Se o fizeres, verás como o Senhor te colocará, por fim, à frente de todos os seus bens. Ou, dito de outra forma, Ele te encherá com a sua salvação, a sua graça, o seu amor e a sua paz. Que o Senhor te abençoe, te livre de todo mal e te conduza à vida eterna.